Olá, terceiro ano. Vamos para o nosso segundo momento da aula. Aula de ciências, caderno Aprendendo em Casa, caderno integrado 1. Hoje é segunda-feira, data 23/5/2021. Esse é o nosso segundo momento da aula de ciências, aulas 9 e 10. Continuamos estudando sobre animais vertebrados e invertebrados. Continuaremos com foco nos animais invertebrados. E a Azulina vai nos apresentar mais algumas informações para a gente aprender um pouco mais. Página 18. Animais invertebrados, que são aqueles que não possuem crânio e nem coluna vertebral, ou seja, animais que não têm ossos, podem viver no ambiente terrestre ou aquáticos, e alguns vivem no corpo humano, como é o caso de piolhos, de fungos, bactérias, ou em outros animais, como os carrapatos, que vivem nos cachorros, e a maioria desses animais são pequenos e têm corpo nas mais variadas formas. Aqui nós temos uma apresentação desses animais invertebrados. Eles são classificados em cnidários, anelídeos, equinodermos, insetos, moluscos, aracnídeos ou crustáceos. Cada um tem suas características. Então, por exemplo, os animais cnidários são aqueles que têm o corpo que é formado mais por água e vivem no mar, como, por exemplo, a água-viva e os corais. Já os anelídeos, como o próprio nome diz, eles têm o corpo mole e tem as formas de anéis, por isso chamamos de anelídeos. E eles podem ser encontrados em água doce ou salgada e em solos úmidos, como por exemplo, minhocas, lacraias e sanguessugas. Nós temos os equinodermos, que vivem em ambientes marinhos, como, por exemplo, a estrela do mar e o ouriço. E nós temos os insetos, que estão em toda parte do nosso planeta, e eles têm 6 pernas, um par de antenas e podem ter asas. Além disso, eles possuem um esqueleto fora do corpo, chamado de exoesqueleto. Exemplo desses insetos: besouros, abelhas, mosquitos, moscas, formigas, etc. Nós temos também os moluscos, que também têm corpo mole e boa parte deles apresenta uma concha para proteger o corpo. Então, nós temos como exemplo o caracol, a lula, a lesma, a ostra. Temos também os aracnídeos, que são os animais que não têm antenas nem asas, e eles têm um esqueleto fora do corpo, ou seja, o exoesqueleto, e têm 8 pernas, como por exemplo, aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos. E por último, nós temos os crustáceos, que são animais que podem ser encontrados no ambiente aquático, água doce e marinha, e também no ambiente terrestre. Eles têm 2 pares de antenas, 10 pernas e exoesqueleto, como por exemplo os siris, as lagostas, os camarões e tatuzinhos de jardim. Na página seguinte, na página 19, você vai responder algumas atividades sobre o assunto estudado na página 18. Então vamos lá. Questão 1. Os animais estão em vários locais e um deles é a nossa própria casa. Observe seu lar e escreva o nome de 3 animais invertebrados. Então você vai observar na sua casa 3 animais invertebrados e vai escrever o nome deles aqui. Animais que não têm ossos, não tem vértebras, tá bom? Então vai escrever o nome de 3 animais invertebrados. Questão 2, você vai observar essa tirinha. Olha o que acontece, cada uma delas, e no final, que falta de hospitalidade.
Então, observou a tirinha direitinho, você vai responder a questão. Questão A. O animal da tirinha é um invertebrado que pertence ao grupo dos. Esse bichinho aqui, ó. Ele pertence ao grupo dos equinodermos, crustáceos, insetos ou anelídeos. Você vai marcar X em apenas uma das opções, ok? Questão B. Esse animal apresenta as seguintes características: 8 pernas, não tem antenas e nem asas, 6 pernas, um par de antenas e asas, ou 10 pernas e 4 antenas. Você pode observar direitinho, principalmente aqui, ó, nessa imagem que dá para ver o mosquito direitinho. Então, você pode observar e marcar o X em apenas a característica correta. Questão C. Esse animal invertebrado é conhecido popularmente de muriçoca, grilo, mosquito da dengue ou gafanhoto. Então, esse bichinho aqui, como que ele é conhecido popularmente? Como é que a gente costuma chamar ele? De muriçoca, de grilo, mosquito da dengue ou gafanhoto. Você vai marcar um X também na opção correta. Tá bom, meus amores? Um beijo e até a próxima aula.